Capítulo 2. A separação e a expiação. Subtítulo 1. As origens da separação. Estender-se é um aspecto fundamental de Deus, que ele deu a seu Filho. Na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. Não há nenhum vazio em ti. Devido à tua semelhança com o teu Criador, és criativo. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade, porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria, através da projeção. O uso impróprio da extensão ou projeção ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta, e que podes preenchê-lo com as tuas próprias ideias, em vez da verdade. Esse processo envolve os seguintes passos. Primeiro, acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Segundo, acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho. Terceiro, acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Essas distorções interligadas representam um retrato do que de fato ocorreu na separação, ou seja, o desvio para o medo. Nada disso existia antes da separação, nem de fato existe agora. Tudo o que Deus criou é como Ele. A extensão, como foi empreendida por Deus, é similar à radiância interior que as crianças do Pai herdam dele. Sua fonte real é interna. Isso é tão verdadeiro em relação ao Filho quanto em relação ao Pai. Nesse sentido, a criação inclui tanto a criação do Filho por Deus, quanto as criações do Filho, quando a sua mente está curada. Isso requer que Deus tenha adotado o Filho com livre arbítrio, porque toda a criação amorosa é dada livremente em uma linha contínua, na qual todos os aspectos são da mesma ordem. O jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente no qual nada era necessário. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, tudo o que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Tudo aquilo pode literalmente desaparecer em um abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto em sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu Espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente, não podes nem tens sido capaz de fazer isso. Aqui está a base real para escapares do medo. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Só depois que um profundo sono caiu sobre Adão, pôde ele vivenciar pesadelos. Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando, um sonho amedrontador,
ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte de seu sonho e ter medo. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concernem ao milagre que pode curar qualquer uma com a mesma facilidade. Ele não faz distinções entre percepções equivocadas. A única coisa que concerne a ele é distinguir a verdade de um lado e do outro o erro. Alguns milagres podem aparentar maior magnitude do que outros. Mas lembra-te do primeiro princípio desse curso. Não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres. Na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Essas podem vir de ti e de ti para outros e dos outros para ti. A paz é um atributo em ti. Não podes achá-la do lado de fora. A enfermidade é alguma forma de busca externa. A saúde é paz interior. Ela te permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da tua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Subtítulo 2: A expiação como defesa. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Tu crês no que valorizas. Se estás com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará então todos os pensamentos com igual poder e inevitavelmente destruirás a paz. É por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz. E como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. A serviço da mente certa, a negação do erro liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Tu podes defender a verdade, assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu valorizas? Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões
e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que os pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por ti. O princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio era amor, e a expiação um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação, porque a crença em espaço e tempo não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se fez necessária uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se, assim, a única defesa que não é uma espada de 2 gumes. Só pode curar. A expiação foi construída dentro da crença no espaço-tempo, de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença e, em última instância, para tornar o aprendizado completo. A expiação é a lição final, o aprendizado em si, assim como as salas de aula em que ocorre, é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação. Mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita, e a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. A evolução é um processo no qual aparentemente passas de um estágio ao seguinte. Corriges os teus passos equivocados anteriores, caminhando para frente. Esse processo é, de fato, incompreensível em termos temporais, porque retornas na medida em que avanças. A expiação é um instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Ela desfaz os teus erros passados, assim fazendo com que seja desnecessário que tenhas que ficar revendo os teus passos sem avançar para o teu retorno. Nesse sentido, a expiação economiza tempo, mas como o milagre ao qual serve, não o abole. Enquanto houver necessidade da expiação, há necessidade de tempo, mas a expiação, como plano já completo, tem uma relação singular com o tempo. Até que a expiação esteja completa, suas várias fases vão prosseguir no tempo, mas toda a expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. A expiação é um compromisso total. Ainda podes pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso que quer dizer: os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em 2 direções é intrinsecamente fraca, precisamente
porque tem 2 gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta à defesa da expiação para a tua real proteção, e na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Subtítulo 3: O altar de Deus. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação. Perceber o corpo como um templo é só o primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas, que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento vem a ser estabelecido de forma mais firme, vem a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. O investimento alternado nos 2 níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo. Mas o resultado é tão certo quanto Deus. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha, procurando a expiação.
dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito, que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros, em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz, de modo que não pudessem ser abaladas, nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado, e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem Ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Subtítulo 4. A cura como liberação do medo. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre, de cura, é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação, ou o milagre final, é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira diversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como o meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar, e a crença em que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda a distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria,
que a mente não pode controlar. Esse erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Só a mente pode criar porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas de dois gumes. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser e com frequência são supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui, o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente negando o que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou o doente é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu à crença em que milagres são assustadores. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo.
Subtítulo 5. A função do trabalhador de milagres. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. De outro modo, podem, inadvertidamente, fomentar a crença em que liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subreptício que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada, ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possas ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, pode ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre, e essa mentalidade milagrosa significa a mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. O curador, que confia em sua própria prontidão, está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro quando estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado
da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Se tu a aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que então lhes dás é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e a restauras à sua verdadeira posição como aprendiz. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende nem tampouco cria. Como um instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz. Mas, se é falsamente dotado de iniciativa própria, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Apenas a mente é capaz de iluminação. O espírito já é iluminado e o corpo em si é por demais denso. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente que aprendeu a ver além dele, em direção à luz. O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo do que a tua vista espiritual vai te mostrar. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro e só é capaz de olhar para o que está além do erro, em defesa da expiação. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Quando se permite que o Espírito Santo olhe para a profanação do altar, ele também olha imediatamente em direção à expiação. Nada do que ele percebe pode induzir ao medo. Tudo o que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. Em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. O que o olho físico vê não é corretivo, e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. A visão real é obscurecida, porque não pode suportar ver o teu próprio altar profanado. Mas, uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja percebido. A cura é uma habilidade que foi desenvolvida após a separação. Antes disso, era desnecessária. Como todos os aspectos da crença, no espaço e no tempo, ela é temporária. Contudo, enquanto o tempo persiste,
a cura é necessária como um meio de proteção. Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade e a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de ter agora depende do tempo. A caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor muito mais poderosa, que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto. A caridade é essencial à mentalidade certa, no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações fatuais no tempo. Como o seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo, ou não teria nenhuma necessidade de caridade. A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Essas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo. Eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. O milagre, como uma expressão de caridade, só pode encurtá-lo. Tem que ser compreendido, porém, que sempre que ofereces um milagre a um outro, estás encurtando o seu sofrimento e o teu. Isso corrige retroativamente, assim como progressivamente. Princípios especiais dos trabalhadores de milagres. 1. O milagre abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Como é um intervalo de tempo fora do padrão, as considerações ordinárias de tempo e espaço não se aplicam. Quando apresentares um milagre, eu arranjarei tanto o tempo quanto o espaço para que se ajustem a ele. 2. Uma distinção clara entre o que é criado e o que é feito é essencial. Todas as formas de cura baseiam-se nessa correção fundamental, na percepção dos níveis. 3. Nunca confunda a mentalidade certa com a mentalidade errada. Responder a qualquer forma de erro com qualquer coisa, exceto um desejo de curar, é uma expressão dessa confusão. 4. O milagre é sempre uma negação desse erro e uma afirmação da verdade. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha qualquer efeito real. Em termos pragmáticos, o que não tem efeito real não tem existência real. Seu efeito, então, é o vazio. Sendo sem conteúdo substancial, presta-se para a projeção. 5. O poder do milagre para ajustar níveis induz a percepção certa para a cura. Até que isso tenha ocorrido, a cura não pode ser compreendida. O perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção. Sem isso, é essencialmente julgador em vez de curativo. 6. O perdão da mentalidade milagrosa é apenas correção. Não tem absolutamente nenhum elemento de julgamento. A declaração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, de modo algum avalia o que fazem. É um apelo para Deus curar as suas mentes. Não há referência ao resultado do erro. Isso não importa. 7. A injunção, sede uma somente, é o enunciado para o estado de prontidão para a revelação. Meu pedido, fazei isso em memória de mim, é o apelo para a cooperação dos trabalhadores de milagres.
As duas declarações não pertencem à mesma ordem de realidade. Só a última envolve uma consciência do tempo, já que lembrar é recordar o passado no presente. O tempo está sob a minha direção, mas a intemporalidade pertence a Deus. No tempo, existimos para o outro e com o outro. Na intemporalidade, coexistimos com Deus. 8. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros se, em uma situação que necessite de ajuda, pensares deste modo: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Subtítulo 6. Medo e conflito. Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é uma confusão óbvia de níveis. Eu não fomento a confusão de níveis, mas tu tens de escolher corrigi-la. Não desculparias um comportamento insano da tua parte, dizendo que não pudeste evitá-lo. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade, dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim, tão logo coloques o que pensas sob a minha orientação. Sempre que te sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolheste errado. Essa é a razão de sentir-te responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és, por demais, tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente. O resultado particular não importa,
mas o erro fundamental, sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação, sem esforço consciente, mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, vou repeti-la, urgindo para que a ouças. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber, antes de tudo, que o conflito é uma expressão de medo. Dize a ti mesmo que de alguma forma tens que ter escolhido não amar, ou o medo não poderia ter surgido. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo mais amplo de aceitar a expiação como remédio. Esses passos podem ser resumidos desta forma. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Tenho enfatizado que o milagre, ou a expressão da expiação, é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. O reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação. É óbvio, então, que quando tens medo, te colocaste em uma posição em que necessitas da expiação. Fizeste alguma coisa sem amor, tendo escolhido sem amor. Essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida. Como havia necessidade do remédio, ele foi estabelecido. Enquanto reconheces apenas a necessidade do remédio, continuarás amedrontado. Contudo, assim que aceitas o remédio, aboliste o medo. É desse modo que ocorre a verdadeira cura.
Todos experimentam medo. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecerem por que o medo ocorre. Poucos apreciam o poder real da mente, e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Porém, se esperas poupar-te do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Ela nunca dorme. A cada instante está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. À primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo é arrogância. Mas não é essa a razão real pela qual não acreditas nisso. Preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real porque de fato tens medo deles. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas ao custo de perceberes a mente como impotente. Se acreditas que o que pensas não tem efeito, podes deixar de ter medo do que pensas, mas dificilmente estás propenso a respeitar teu pensamento. Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Subtítulo 7. Causa e efeito. Podes ainda reclamar do medo, mas apesar disso, persistes em amedrontar a ti mesmo. Eu já indiquei que não podes pedir a mim que te libere do medo. Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Podes sentir que nesse ponto seria necessário um milagre para capacitar-te a fazer isso, o que é perfeitamente verdadeiro. Não estás habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre, mas podes ser treinado para pensares desse modo. Todos os trabalhadores de milagres necessitam desse tipo de treinamento. Eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância, ou não serás capaz de ajudar-me. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento, de forma a evitar criações equivocadas. De outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente. Um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi intencionado. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Tanto os milagres quanto o medo vêm dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitaste o medo, mesmo que apenas temporariamente. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Tu nos percebeste mal, ou nos criaste equivocadamente, e acreditas no que fizeste. Não terias feito isso se não tivesse medo dos teus próprios pensamentos. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Quando crias de forma equivocada, estás em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. De fato,
Causa é um termo que propriamente pertence a Deus, e seu efeito é o Filho de Deus. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferentes daquelas que introduzes na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo amor na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo o fizeste, e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro tentando dominar o medo através da maestria é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Nesse ínterim, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. Nada e tudo não podem coexistir. Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada e o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu, e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessário uma correção imediata. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Ele o deu ao seu Filho unigênito. Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integral de toda a filiação. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade, em seu verdadeiro sentido, ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou que é incompleto, se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação. Já falei brevemente sobre a prontidão, mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. As duas não devem ser confundidas. Assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização, mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Esse estado não implica em nada mais
do que um potencial para a mudança da mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado e enfatizamos que a única maestria real é através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. Podes pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria. Mas permita-me lembrar-te de que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Subtítulo 8. O significado do juízo final. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico, e isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. A tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Isso é assim porque não a compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo, e talvez até mais longo. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, um instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. É uma cura final, ao invés de um acerto punitivo, por mais que possas pensar que a punição é merecida. A punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa, e o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente. Até que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem senão continuar. O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. Esse é um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos olharão para as suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para as suas próprias criações, devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar suas criações equivocadas, as quais
sem crença não mais existirão. A expressão juízo final é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e morte. Esse é um exemplo claro da percepção invertida. Se o significado do juízo final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não podes submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és criação tua. Podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e a qualquer momento a tudo o que fizeste, e reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. É o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo o que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. Fim de capítulo.